Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso IECast, onde mergulharemos e vamos dar seguimento sobre o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Passo Fundo é uma cidade que reúne diversos ativos de inovação. Nós temos uma jornada muito linda na inovação. Há muitos anos, há cerca de 15 anos, se iniciou esse movimento. E a comunidade Vértice é uma comunidade que vem, é um movimento desses que vem para somar a Passo Fundo e para trazer esse buzz da inovação para todos nós, né? A Prefeitura de Passo Fundo, através da Secretaria de Inovação, juntamente com o IECast, está nesse movimento de trazer todos esses atores que fazem parte tanto da Vértice ou que estão em movimentos de inovação aqui em Passo Fundo para contar as suas histórias, para nos trazer insights, para nos trazer o que está sendo feito na inovação aqui no nosso ecossistema. Bom, hoje nós temos convidados muito especiais, o Luiz Fernando e o Eduardo. O Eduardo, ele é advogado e conselheiro da OAB, e o Luiz Fernando é engenheiro do controle de automação e agente local de inovação do Sebrae, ambos fazendo parte do conselho da comunidade Vértice. Olá, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Luiz Fernando, pode contar para nós o que é a comunidade Vértice e como esse movimento surgiu em Passo Fundo? Claro. Olá, Nicolas, secretária Olá. Bárbara, Eduardo, olá, ouvintes. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a comunidade Rex e parabenizar também aqui o IECast, toda a organização, por estar também contribuindo para o ecossistema, comunicando, né, as ações e os atores, o que a gente faz aqui na nossa cidade. Antes de responder a tua pergunta, Bárbara, eu gostaria de contextualizar um pouco a inovação aqui na nossa cidade, que não começou agora, né, como você mesmo disse, começou muito lá, muito tempo atrás, e muito se confunde ali com a fundação da Universidade de Passo Fundo também. Então, na década de 60, 70, os pesquisadores, os professores desenvolveram diversas inovações, diversos conteúdos relevantes para o nosso ecossistema aqui da cidade e transferiram isso para o mercado, né? Então, isso, digamos assim, torna a inovação bastante palpável e visível aos olhos dos mais leigos, né? E um exemplo grande que a gente tem aqui diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias para mecanização do plantio direto, né, que aconteceu lá atrás e que Passo Fundo teve sim esse protagonismo. Então, dessa época, diversos atores, instituições, entidades, empresas acabaram se desenvolvendo aqui na nossa cidade e trazendo, né, trabalhando com inovação em algum formato, seja com fomento à inovação, seja com desenvolvimento de tecnologias, né, de novos serviços ou processos, produtos, ou seja também no apoio à inovação. Então, respondendo à tua pergunta, o que seria a Vértice? A Vértice é a comunidade do ecossistema de inovação de Passo Fundo. Ela foi construída aí a diversas mãos, né, no ano de 2023, mais precisamente no dia 31 de agosto, a gente lançou essa comunidade para todo o nosso ecossistema aqui, para toda a cidade. Mas esse movimento também não iniciou ali em agosto do ano passado. Ele é um movimento mais antigo que isso. Em 2018, aproximadamente, o Sebrae Nacional, junto com a Fundação CERT, desenvolveu uma metodologia chamada Ecossistemas Locais de Inovação, que busca justamente potencializar e desenvolver esses ecossistemas locais através do empreendedorismo inovador, né? Então, o Passo Fundo foi selecionado aí para participar dessa execução dessa metodologia. Ela é uma metodologia que envolve diversas etapas, eu não vou ficar aqui explicando todas elas, mas as principais, assim, as duas etapas iniciais, foram desenvolvidas, então, a partir do ano de 2019, início do ano de 2020. Tivemos uma pessoa muito importante para executar esse início, né, dessa metodologia, que foi a gestora de inovação do Sebrae aqui, que é a Aniege Canabarro. E nesse primeiro momento, assim, então, ela coletou diversas informações socioeconômicas do nosso município, a matriz econômica, quantas empresas que a gente possui, o perfil das nossas indústrias, vagas de emprego, quantas instituições de ensino superior a gente possui, quantos alunos matriculados no ensino superior a gente possui, e também a questão de mestrados e doutorados, né? Então, quais as linhas de pesquisa que a gente tem aqui. Então, depois, com base em todos esses dados, né, cruzando essas informações, diversas ações se originaram dessa primeira coleta. E uma delas foi a articulação, então, de governanças setoriais. Então, no ano de 2021, a gente teve o lançamento da Indústria On, que é uma governança setorial das indústrias do polo metal mecânico aqui da cidade. E temos também a Ideia Com, que é uma governança setorial da construção civil. Então, esses dois
movimentos em paralelo com um terceiro movimento que era chamado de Petit Comité, né, um pequeno grupo aí de atores que era imbuído então de trabalhar o ecossistema como um todo de inovação. Então, através das 4 hélices representadas, né, nesse Petit Comité, como o governo, a sociedade civil, as empresas e a academia, foi potencializado a partir de 2023 esse Petit Comité. Novos atores acabaram entrando nesse grupo, né? E diversas reuniões muito mais frequentes e recorrentes foram feitas, e esse mesmo grupo decidiu por nos unirmos, nos conectarmos através de um propósito em comum. Então, começamos a trabalhar com uma ferramenta chamada Canvas de Comunidade, que é justamente para organizar comunidades de inovação, enfim, qualquer tipo de comunidade, né? Uma ferramenta bastante complexa e bastante completa. Gastamos bastante tempo, né? Investimos bastante tempo desses atores aí nesse desenvolvimento, que levou, então, à constituição da nossa marca, da nossa identidade visual, de diversos outros fatores, né? Como que a gente se comunica, o que que a gente fala nas reuniões, como que faz para entrar nessa comunidade, como que faz para sair dessa comunidade. Então, tudo isso foi desenvolvido aí e potencializado, né, acelerado no ano de 2023, que culminou ali em 31 de agosto, então, com o lançamento da Vértice aqui para a nossa comunidade. Sim. Estamos fazendo aniversário, então, né, Luiz, em Exatamente. agosto. Muito Quase um bom. ano Um ano de oficialização, de né? Mas como oficialização. tu disse, de muito trabalho por trás, né? Verdade. Muito bom. Eduardo, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast. Algo muito interessante que muitas vezes as pessoas não sabem, que o termo ecossistema de inovação, ele tem uma origem lá na biologia, né? Que quer dizer um movimento onde vários atores interagem sinergicamente para o bem de todos, para a sobrevivência de todos. Então, eu queria saber, Eduardo, qual que é o papel da comunidade Vértice no contexto do nosso ecossistema local e regional de inovação, né? Porque não fica só aqui em Passo Fundo. Olá, Bárbara, Nicolas, Luiz. Basicamente, Bárbara, o papel da comunidade ele consiste numa palavra que foi muito utilizada há pouco pelo Luiz, que é potencializar. Então, a comunidade, nas suas próprias diretrizes, ela tem o objetivo, né, de potencializar a inovação, gerando conexões e oportunidades para a comunidade. Aqui não só a comunidade Vértice, obviamente, é a comunidade da região Produção Norte. Então, é a nossa cidade, Passo Fundo, e todas as cidades que estão também inseridas nessa região. Basicamente, a Vértice tem um papel de conexão, tá? De conexão, de potencialização dentro dessa ótica da inovação. Nós já temos alguns grupos de trabalho formados, já temos algumas ações concluídas, outras em andamento, temos a narrativa, que o Luiz aborda muito bem, temos a trilha do empreendedorismo, a trilha da inovação, estamos construindo radares e rotas de inovação, temos diversas ações que visam atender esse objetivo de potencializar a inovação e gerar essas conexões para que o ecossistema tenha aí uma pujança maior. O Luiz ele vem narrando historicamente a questão da inovação em Passo Fundo, principalmente Passo Fundo, né? E isso é importante a gente ressaltar sempre, porque a inovação não é algo que surge agora. Não é o ecossistema não é algo que é formado agora com a comunidade Vértice e com as iniciativas dos diversos atores que estão dentro desse ecossistema. Ele já existe e os organismos já estão ali. Mas muitas vezes o que acontecia em Passo Fundo era que a inovação ela se dava de uma forma muito interna dentro de cada ator, e isso não se potencializava, não ultrapassava barreiras regionais e até locais da cidade, em decorrência da falta de conexão, em decorrência de uma questão cultural muito forte, às vezes de competitividade e tudo mais. E o papel da Vértice é fazer com que essas coisas se tornem mais fluídas para que a inovação apareça e se desenvolva e principalmente engrandeça a nossa região aqui, porque nós temos muito talento, nós temos muita academia, nós temos muito um setor privado forte, um setor industrial forte, e isso com um toquezinho, uma potencialização assim das ações já existentes pode nos elevar a um patamar muito diferente. Acho que esse é um resumo assim do papel da Vértice aqui na comunidade, falando num sentido mais amplo, né? Sim. Luiz, como nós jovens e estudantes conseguimos nos encaixar dentro da comunidade Vértice?
Ótima pergunta, Nicolas. E eu diria até não só para vocês, jovens e estudantes, mas para toda a nossa sociedade, né? Todo mundo pode, e eu diria que deve participar da comunidade Vértice ou de algum movimento de ecossistema, algum movimento de inovação que a gente tem aqui em Passo Fundo, como o Eduardo falou, existem diversos atores, né, que trabalham com essa temática. Por que que eu acho isso? Porque eu acho que é só através da inovação que a gente vai conseguir melhorar o nosso mundo onde a gente vive, né? A gente está vendo aí que o planeta está pedindo ajuda e a gente precisa ajudar isso e vai ser através da inovação que isso vai acontecer. Então, o Eduardo não comentou aqui, mas a gente desenvolveu diversas ações no sentido de comunicação da comunidade Vértice e que é aí que entra, digamos assim, a parte que vocês podem participar mais efetivamente. Então, a gente tem dois grandes canais de comunicação hoje, que é o nosso WhatsApp e o nosso grupo do WhatsApp, né? E o nosso Instagram. Então, no Instagram a gente publica conteúdos relevantes aí sobre inovação, sobre empreendedorismo. Temos também um calendário de eventos que é publicado ali nesse Instagram, então as pessoas podem saber dos eventos que estão acontecendo aqui no nosso ecossistema, no nosso ecossistema. E eventos muito grandes que acontecem ao redor do planeta também, a gente coloca ali, para as pessoas saberem que existe isso, né? E daqui a pouco buscarem se informar melhor sobre esses movimentos. Dentro do Instagram também, ali na nossa bio, a gente tem um Linktree onde leva para todos esses materiais que o Eduardo acabou comentando, leva também para esse link do grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto. A gente tem hoje aí mais de 400 pessoas participando desse grupo e ele é bastante focado em empreendedorismo e inovação. Então, as pessoas compartilham ali, publicam oportunidades nessa área, assuntos relevantes nessa área e o pessoal acaba interagindo, se conectando também ali através desse grupo, né? Então, nesse Linktree ali, além do link para o grupo do WhatsApp, a gente tem o link para narrativa, para materiais do ecossistema, para esses links das governanças setoriais que eu comentei. A gente tem também o calendário integrado de eventos, está ali dentro desse link. E a gente está trabalhando também na construção do nosso site, né? Então, vai ajudar a potencializar ainda mais, a gente vai conseguir publicar mais as notícias que acontecem aqui também na nossa cidade. Então, fica o convite aqui para todos que queiram participar, né, da comunidade Vértice. Também, após um certo período de participação na comunidade, no grupo, entendendo um pouco mais, daqui a pouco, se vocês têm algum projeto também que queiram trazer para dentro da Vértice, a gente é muito aberto a isso, né? A gente quer potencializar, como o Eduardo falou aqui, os projetos que os atores, né, ou que a sociedade civil, enfim, qualquer pessoa pode e queira desenvolver. Então, esse é o nosso papel principal e é assim que vocês podem participar. Então, seguindo aí o nosso Instagram, principalmente, né, que é o @vértice.inovação. Muito bem, Luiz. Depois vamos deixar aqui embaixo na legenda, né, do nosso vídeo, o arroba do Instagram e também o link para acessar, quem sabe, o WhatsApp, né, o grupo de WhatsApp. E aí todo mundo pode participar desse movimento, né? É um movimento aberto, né? É uma comunidade aberta à inovação, a todos os entusiastas da inovação, né? Eduardo, tu vem de uma área tradicional, né? E tem um paradigma de que as áreas tradicionais, elas têm uma certa resistência quanto à inovação, quanto a inovar, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, porque tu é um case, né, de um advogado que está inserido intimamente com a inovação aqui em Passo Fundo, então que tu contasse um pouquinho como que tu percebe essas áreas tradicionais dentro dos ecossistemas de inovação. Bom, de fato, né, a advocacia, o setor jurídico, do modo geral, ele é muito conservador, principalmente no que tange ao exercício profissional, assim, não necessariamente, né, nas condutas, enfim. Eh, no meu caso, falando bem especificamente do que me levou a esse setor, assim, ou essa área da inovação, digamos assim, foi a busca por tecnologia para o meu trabalho. Então, eu entro na inovação pela porta da tecnologia, né? Inovação envolve processos, pessoas e tecnologia, não somente individualmente cada um desses fatores, mas congregados ou não. E eu entro ali na questão da tecnologia e isso vai me levando à questão da busca por novidades. A maioria, principalmente da advocacia, mas posso falar um pouco, né, não em nome de, mas um pouco do setor público, do poder judiciário, entra na inovação pela porta da tecnologia, porque processos bem definidos nós teoricamente temos, né? E pessoas temos. O que nós não tínhamos era de fato tecnologia aplicada. E houve uma mudança de paradigma muito grande no setor jurídico, em decorrência da vinda do processo eletrônico, implementação de ferramentas assim. E isso provocou um pouco
de um pensamento de necessidade de mudança cultural. E é isso que a gente está tentando, principalmente sob a ótica jurídica, né, tentar promover, sim, essa mudança cultural de aceitação, porque o mundo jurídico ele vem numa ideia de estabilidade, de segurança, para um mundo muito fluido, muito flexível, que é a da inovação, principalmente da inovação aberta. Então, o desafio, de fato, é incutir essa ideia de inovação de uma forma bem tranquila, mas é a mudança cultural o maior problema ainda que a gente enfrenta dentro de um paradigma mais conservador, né? E o que leva a advocacia, principalmente a esse nicho, a essa situação, é que a inovação ela não é mais um fator de diferenciação no mercado. Ela é um fator de competitividade, ela é necessária para que eu sobreviva profissionalmente hoje. Então, é imprescindível que a gente comece a se inteirar das coisas, a olhar a inovação como um fator necessário para a continuidade do próprio serviço. Mas, de fato, a dificuldade ela é muito grande, tá? Existe uma resistência, é uma profissão bem tradicional, é uma profissão que, por natureza, busca talvez um conservadorismo, assim, não sei se essa palavra se adequaria muito bem, mas mais ou menos nesse sentido. Mas a inserção, por exemplo, da OAB, no meu caso aqui, na comunidade vértice é um fator importantíssimo para que a gente comece a repensar a nossa profissão, sob a ótica da inovação e da gestão da inovação. Isso por si só, naturalmente, vai ocasionando uma mudança cultural e a profissão em si, que tem que se reinventar, assim como as demais profissões, eh, vai ir se reinventando, vai modificando a sua cultura para inserir no seu contexto também a inovação. Muito bem, né? Falar sobre ecossistema de inovação é um tema muito amplo, né? Que a gente poderia ficar muito tempo conversando acerca disso, né? Mas eu acho que vocês trouxeram pontos muito importantes, né? Luiz conta essa narrativa, né? Com muita propriedade e com trazendo assim elementos que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Que Passo Fundo já tem um protagonismo na inovação há muitas décadas, há muito tempo. Só que como o Eduardo trouxe, né, a gente muitas vezes estava em movimentos isolados, em movimentos particulares de inovação e não havia essa interação. O ecossistema vem justamente para isso, né? E a comunidade vértice, ela tem um papel fundamental que é esse, né, de potencializar as ações, de conectar, de colocar os atores no mesmo movimento ou que estejam todos a par das oportunidades e do que é possível fazer pela inovação, né? Acho que fica também um convite para quem é da área da indústria metalmecânica, né, Luiz, que se busque mais informações acerca do Indústria On, e também quem é da construção civil que busque mais informações sobre o IDEACON, que são dois movimentos de governança muito importantes também para o ecossistema de inovação aqui de Passo Fundo, né? E no futuro nós teremos eles aqui conosco também. Eduardo trouxe outro ponto muito interessante, que é o da cultura da inovação, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo, esses movimentos que a gente vem fazendo de conversar, de levar a inovação para as escolas, né, Nicolas? Sim. De levar a inovação para os jovens, para os idosos, para todos os setores tradicionais, né? Eu acho que isso a gente está trabalhando, sim, essa mudança de cultura, que não é fácil, mas precisa ser iniciada, né? Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final do nosso segundo podcast do IECast. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e também aos participantes, Luiz, Fernando e Eduardo. Querem dar alguma palavrinha? Bom, só complementar então e finalizar falando que a humanidade chegou até aqui, até onde a gente está, muito pela curiosidade e pela criatividade, né, que a gente desenvolveu ao longo de milênios. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que continuar levando, né? Principalmente para vocês jovens, que são Sim. muito criativos, né? Que têm muita curiosidade. Então, questionem seus professores, questionem as pessoas que vocês conversam, né? Se questionem, né? Busquem trazer soluções ou pensar em soluções para os problemas que vocês vivem no dia a dia, que vocês veem muitas vezes na televisão, no dia a dia das cidades. Então, essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar assim. Se inspirem e deixem a criatividade de vocês livre. Obrigado. Eu acho que na mesma pegada
do Luiz, assim, a ideia é que a criatividade flua, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo, tão importante de se pensar o que que a gente está fazendo no mundo. Então, é importante que, principalmente vocês que são jovens, mas também os mais velhos, né? A gente não pode se colocar de fora disso, se deixar de fora. Pensem criativamente soluções para o planeta, porque o planeta está demonstrando aí um certo incômodo, eh, pelo menos agora, visivelmente, né? Nós estamos vivendo isso. Então, pensem criativamente, deixem a criatividade fluir, sempre com responsabilidade. Não é a inovação não é um campo para fazer qualquer coisa, isso é muito importante deixar claro. A inovação é um campo para se pensar soluções sérias para problemas sérios, tá? E isso começa desde cedo. Tem uma pesquisa, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, mas tem uma pesquisa muito interessante que fala que quando a gente é jovem, até 5 anos, a gente tem eh, um percentual lá de criatividade, de possibilidade de ser criativo de 98%. Quando a gente atinge 10 anos, esse percentual cai para 30, 10, 12 anos. E quando a gente está na fase adulta, isso daí cai para 10, 5%, tá? Os números não são exatos, porque eu não me lembro exatamente dos números. Fato é que quanto mais velho a gente vai alcançando, menos capacidade a gente tem de criar coisas novas para problemas que perdurar a nossa vida inteira. Então, é vocês, jovens, que vão ter essa oportunidade de desenvolver essa criatividade. Eu vi que tem um espaço maker aqui, é um ambiente essencial para que a gente possa abrir novos horizontes aí para a gente resolver os problemas que as gerações passadas nos trouxeram, principalmente. Então, eu acho que esse era um recado importante para deixar. E agradeço muito a participação. Desculpa a extensão, a gente fala, né, bastante, mas sensacional a iniciativa, né, dentro de uma escola de ter um podcast falando sobre isso. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal no YouTube, @iecast.